A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nesta manhã pela Rádio Regional, e você que posteriormente estará ouvindo pelo Facebook, pelo canal Maranata do YouTube, nós temos aqui o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse talvez cause assim um certo temor, porque parece algo estrondoso, algo que nos traz uma certa preocupação do fim do mundo. Mas na realidade a tradução da palavra nada mais é do que o livro das revelações, daquilo que João viu e escreveu. Só que ele usa muitas ilustrações, muitas imagens, estrelas, candelabros, 7 cabeças, para explicar tudo aquilo que está acontecendo, mas de uma maneira que muitas vezes nós, numa leitura literal, não consigamos entender. Mas há algumas passagens que são muito claras e muito objetivas quanto à palavra de Deus. E essa aqui que nós estamos vendo, que acabamos de ler, ela nos dá um conteúdo bastante claro, bastante objetivo daquilo que Jesus está oferecendo àqueles que creem nele como Filho de Deus. Ele diz que ele está à porta. E se ele está à porta, o sentido aqui é a porta do nosso coração, é a porta da nossa vida, quer dizer, existe alguma coisa que nos separa de Deus, há alguma coisa que nos separa da presença do Senhor, e esse objeto aqui descrito é uma porta, e Jesus está à porta das nossas vidas, à porta das nossas casas, à porta dos nossos sonhos, da nossa família, batendo. E o objetivo dele bater a porta é que ele deseja entrar, ele deseja fazer parte, ele deseja assumir uma porção da nossa vida, a qual nós possamos chamá-lo de companheiro, a qual possamos chamá-lo de pai, o qual possamos chamá-lo de advogado, de ajudador, porque esse é o caráter perpétuo de Deus. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso defensor, Ele nos ama de maneira intensa. E por Ele nos amar de tal forma, Ele sabe que nós temos o arbítrio. E o arbítrio são escolhas que nós fazemos. A escolha de dizer sim ou a escolha de dizer não. Então Jesus ele não entra pela porta sem ser convidado. Ele não entra pela porta sem que você abra esta porta e Ele possa entrar e fazer parte dos seus projetos. Então, toda vez que você olhar para essa ilustração que a Bíblia nos traz, imagine que Jesus, numa condição humana, está ao lado, muito próximo de você, mas desejando fazer parte. E quando Ele te chama, quando Ele te convida, quando Ele bate, quando Ele soa, um sinal do lado externo para dizer assim, olha, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero caminhar junto com você. A decisão de Jesus já foi escolhida, Ele deseja fazer parte, mas Ele precisa de um sim que parte das nossas ações. Ele precisa de um sim, que é uma resposta particular, individual, intransferível. Por mais que alguém possa desejar que Jesus esteja na sua vida, como é esse que vos fala nesta manhã, eu não tenho poder algum de dizer sim para Jesus no seu lugar. Isso depende exclusivamente de você. E Jesus está lá fora, clamando, dizendo, batendo, eu quero entrar. E eu não ouvi você dizer sim, eu não ouvi você abrir a porta, eu não ouvi o barulho, o som da porta se abrindo de maneira que você me convidasse para entrar e fazer parte dos seus projetos. E quando nós convidamos o Senhor, olha o que diz a segunda parte do versículo, eu entrarei e cearei com Ele. Significa que cear é participar da refeição, participar do cardápio que foi oferecido, estar à mesma mesa, não numa condição de diferença, de inferioridade, mas quando nós temos uma mesa, quando nós colocamos uma mesa para a refeição, vamos imaginar uma mesa redonda de uma casa, de uma cozinha,
Não existe começo, não existe fim, não existe lado mais importante ou menos importante. O fato de estar sentado à mesa significa que você faz parte desse círculo, você faz parte desse projeto. E é esse lugar que Jesus quer ocupar na tua vida. Ele quer cear com você, ele quer sentar à sua mesa e ele vai servi-lo daquilo que há de melhor do reino dele. Então, quando Jesus bate, ele está dizendo: eu quero entrar. E quando você diz sim, eu desejo o Senhor junto, eu desejo você do lado de dentro da minha vida, ele quer sentar junto com você. Perceba que a presença dele não é como um tirano, como um ditador, como alguém que vai dominar e oprimir. Pelo contrário, ele vem para que você tenha vida e que você possa tê-la em abundância, em graça, em amor, em tudo aquilo que representa os melhores adjetivos que caracterizam o poder de Deus. Não significa que Jesus na tua casa você estará livre das dificuldades, das provas e daquilo que cabe a você enfrentar na condição humana. Porque aquilo que é humano, aquilo que cabe a cada um de nós não somos eximidos pela presença de Deus. Nós temos que passar as lutas, as provas, os choros, as angústias. Isso acontecerá. Isso faz parte do crescimento. O deserto faz parte da nossa vida, porque é um lugar de crescimento, é um lugar de aprendizado. A diferença é a presença do Deus Todo-Poderoso junto de nós no deserto. Ele faz com que o nosso fardo fique mais leve e nós tenhamos condições de passar por essas provas, passar por essas dificuldades, passar pelas lutas que a vida nos oferece de uma maneira sábia, de uma maneira em que a presença de Deus nos dá as estratégias necessárias para que nós possamos vencer as batalhas que cotidianamente se apresentam diante de nós. E as batalhas que se apresentam, elas podem ser as mais diversas possíveis, porque elas são características e pertinentes à vida de cada um. Talvez a luta da sua casa é uma enfermidade da família, talvez é a condição do seu filho que está numa condição deplorável, muitas vezes entregue às condições desse mundo, escravizado pelo vício, preso pelas drogas. Talvez é o problema da falta de trabalho, de recursos para honrar os compromissos assumidos. Talvez seja as distensões, as brigas familiares que opõem pessoas do mesmo grupo e criam um sentimento de raiva, de ódio, de perseguição. Quando nós falamos isso nessa manhã, talvez você possa se identificar com algum desses casos aí. E quando você aceita Jesus, não quer dizer que tudo isso vai se dissipar como uma nuvem e sua vida vai ser um mar de rosas. Mas é que a presença de Jesus, quando nós chamamos para entrar, nós temos um parceiro, o qual nos ama e vai nos oferecer sabedoria, conhecimento, graça, misericórdia, instrumentos, ferramentas espirituais para que nós tenhamos a melhor estratégia para superar essa dificuldade cotidiana. É esse Jesus que está dizendo assim: olha, eu estou batendo na sua porta porque eu sei dos problemas que você está vivendo aí. Embora você queira fechar as portas para que eu não olhe o que acontece aí dentro, eu digo a você que tudo sei e fique sabendo você, que eu te conheço ainda quando você estava no ventre da sua mãe e eu o chamava pelo seu nome. Mas eu estou esperando um sim. Me convide para entrar, porque eu terei o maior prazer em entrar na sua vida e ceiar juntamente com você e fazer a diferença na tua vida. Receba essa palavra, receba, meu querido e minha querida, em nome de Jesus.